3, nós vamos ver a questão dos estudos epidemiológicos, mais especificamente os métodos de investigação epidemiológica em saúde. Na seção 3.1, nós vamos ver a questão do delineamento desses estudos epidemiológicos, lembrando que, especificamente, a epidemiologia, ela trabalha com a descrição desses estudos epidemiológicos, né, no caso aqui, nutricionais, da nossa população. Então, a maioria dos casos que nós verificamos nesses estudos é que a epidemiologia trata de um retrato de como está a sociedade nos aspectos nutricionais, como, por exemplo, as grandes chamadas nutricionais, né? A mais atual que nós verificamos é a questão do Vigitel, tá? A seção, então, 3.1, nós vamos ver os delineamentos dos estudos, e a partir da seção 3.2, nós vamos entrar mais especificamente nas questões nutricionais da abordagem desses diferentes métodos de avaliação. Hoje, né, como objetivo desses estudos de delineamento epidemiológico, a gente verifica que o aumento da expectativa de vida, acompanhada dessas mudanças demográficas, traz que o conhecimento deve acompanhar essa demanda, uma vez que a ciência da nutrição e todas as ciências da saúde quer que esse aumento da expectativa de vida seja marcado também por uma melhora da qualidade. O aumento e a melhoria do conhecimento me traz, então, um panorama de como a população se comporta através das ações. Então, é um feedback muito positivo para verificar, por exemplo, se as políticas nutricionais estão surtindo efeito na população, se os métodos, né, governamentais de intervenção, como, por exemplo, a estratégia de saúde da família, junto com o programa Hiperdia, está trazendo melhoria para diabéticos e hipertensos. Esses estudos, então, é a forma de eu confirmar, através de métodos estatísticos, se, de fato, né, a saúde está tendo melhorias ou se nós estamos tendo a descoberta de novos fatos que vem me trazendo a necessidade de mudanças de estratégias governamentais. Lembrando que a epidemiologia não estuda somente a doença, né? Ela pode trazer também todos os aspectos determinantes dessa doença, como, por exemplo, o estudo da fome, o estudo de questões sanitárias, né, que podem levar ao acometimento de determinada doença. O aproveitamento espiritual e material do conhecimento me traz um maior empoderamento da população, o empoderamento dos agentes de saúde, para fazer com que se acabe questões relacionadas como, por exemplo, a fome, o sofrimento, e também se combata a doença. Estabelecer um controle, né, sobre a natureza dos fatos, ou seja, a origem dos fatos, né, que determinam a ocorrência da doença, sendo ele, por exemplo, aspectos nutricionais relacionados ao baixo consumo de vitaminas, me traz uma maior geração de conhecimento e uma maior também melhoria das condições de vida da minha população. Isso faz com que os estudos tragam a confirmação se, de fato, as minhas ações como gestor estão sendo bem aproveitadas, né? Nós temos essa diferenciação de uma pesquisa original e uma pesquisa de revisão. Isso vocês veem muito em TCC, né? Vocês aqui, vocês fazem um estudo, né, na Unopar, de uma pesquisa de revisão, que é uma pesquisa de estudos já disponíveis na literatura, através de uma base de dados, como, por exemplo, o Cielo, o PubMed, né, que tem indexação de diferentes artigos científicos, que nós também chamamos de periódicos. Os livros, né, eles estão disponíveis também para consulta. É uma forma de estar realizando, né, esse processo de revisão. Porém, aqui no TCC, né, nós sempre trazemos a necessidade de, somente para conceitos, estar utilizando a questão dos livros, porque os livros, eles me trazem um norteamento. Já os artigos, eles me trazem a questão da originalidade, das novas pesquisas, né? A pesquisa de revisão, ela utiliza dados já prontos, publicados por outros pesquisadores que nós utilizamos para confrontar os dados. Então, nós falamos, por exemplo, da questão da vitamina D, né, que está muito em alta. Algum pesquisador publicou que já 800 unidades internacionais de vitamina D me traz bons resultados em termos de estresse oxidativo. Já na discussão do meu trabalho, né, dentro dessa pesquisa de revisão, eu verifiquei que não. Um artigo mais atual, de 2019, me trouxe que 1.000 unidades internacionais têm aspectos mais positivos com relação ao estresse oxidativo ou qualquer outra demanda nutricional relacionada à vitamina D.
Então, através da utilização de dados de resultados de diferentes pesquisadores, eu confronto esses dados originais na parte da minha discussão, né, do meu trabalho, e verifico qual é a minha conclusão acerca desses trabalhos. Então, essa seria uma pesquisa de revisão. Já a pesquisa original é um desenvolvimento em campo, ou seja, o pesquisador ele vai em loco, ele vai coletar os dados, analisar os dados e divulgar esses dados nas revistas científicas, né? Essa coleta de dados pode ser de origem alimentar, através de inquéritos, né? Ou também de coleta de dados antropométricos, de saúde, bases clínicas e bioquímicas. A partir disso, então, eu consigo delimitar como foi a minha pesquisa numa determinada população num intervalo de tempo. Essa diferença é importante para eu estar observando a necessidade de estar pesquisando determinado agravo ou de estar revisando tudo aquilo que teve, né, já de estudos sobre esses agravos, tá? Lembrando que os estudos originais, eles me trazem, como o próprio nome diz, inovações. A revisão, ela confronta dados dentro da epidemiologia, tá? O Comitê de Ética e Pesquisa no Brasil, juntamente com a Plataforma Brasil, né, ele é colocado como uma questão obrigatória para estar se desenvolvendo qualquer trabalho original de pesquisa em saúde. Os primeiros estudos relacionados à questão da ética e pesquisa no Brasil começaram em 1947 com esse Código de Nuremberg, e depois ela foi sendo modificada e aprimorada através da Declaração de Helsinki, que até hoje nós pesquisadores utilizamos muito, né? E a mais atual, então, a gente tem essa RDC 196 e a RDC 466 de 2012, que todos os comitês de ética e pesquisa, eles utilizam. Qual a importância do comitê de ética? Eu, na minha pesquisa, eu tenho que estar realizando, numa pesquisa original, um estudo piloto que fala sempre sobre os meus métodos epidemiológicos de estudo. Ou seja, como vai ser a minha coleta de dados, o que essa coleta de dados vai utilizar e vai respeitar em termos da população de estudo. Antes de eu estar iniciando a coleta de dados, eu tenho que mandar o meu projeto para o comitê de ética, para verificar principalmente aspectos epidemiológicos, no que diz respeito a respeitar o indivíduo, estar agindo com ética dentro da pesquisa. O comitê de ética de cada instituição, ele vê se está de acordo com esses códigos e essas declarações, em termos de respeito e adequação dos estudos, e a partir de então, o comitê me dá um documento aprovando ou não o meu trabalho. Quando aprova o comitê de ética o trabalho, eu já posso sair para campo para realizar a coleta de dados da minha pesquisa original. Se não é aprovado, eu não consigo estar realizando essa coleta, porque quando eu vou publicar esse trabalho, é necessário ter a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da instituição. Então, o Comitê de Ética é como se fosse o primeiro passo para eu estar saindo a campo, porque se eu não tiver a liberação do Comitê de Ética e Pesquisa para um trabalho original, eu não consigo estar coletando os dados. Normalmente, o comitê ele dá um feedback também. Por exemplo, eu estou utilizando determinada seringa para fazer a coleta da análise bioquímica, né, no estudo de enfermagem ou clínico de medicina. Aí eles verificam que aquela seringa não é mais adequada para aquele grupo populacional. Então, eles fazem, né, também orientações para estar modificando determinado método utilizado na minha metodologia, tá bom? Saindo, então, dessa questão do comitê de ética, eu tenho que, também, como primeiro passo, o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ele deve ser assinado por todas as pessoas que vão fazer parte daquele estudo. O que é esse termo de consentimento? Como o próprio nome diz, é a própria pessoa que vai estar participando do estudo, né, como participante, está consentindo a utilização dos dados e a publicação dos seus dados. Porque, na verdade, eu vou estar utilizando altura, peso, idade, IMC, né, questões antropométricas, questões de consumo, variáveis bioquímicas para publicação. Então, se essa pessoa não tiver assinado um termo, que também tem que passar pelo comitê de ética para ser aprovado, mostrando, por exemplo, que aquele estudo não vai trazer malefícios, né, para o paciente, eu não posso estar dando sequência ao trabalho. O termo de consentimento livre esclarecido, ele deve estar mostrando para a pessoa que vai estar participando comigo, né, os participantes do estudo, todo o passo a passo do estudo,
e deixando bem claro, né, que ele não vai sofrer nenhum dano ao participar daquele estudo. E sem contar, né, que além de não sofrer danos, ele vai ter o sigilo dos seus dados, ou seja, não vai ser divulgado nome, né, endereço, nenhum tipo de constrangimento vai estar sendo gerado nesse sentido. Então, independente do estudo, né, para ele ser iniciado, temos que ter, primeiro, passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Esse comitê está aprovando toda a metodologia que vai ser empregada no trabalho. Especificamente também, os participantes eles devem assinar o TCLE, que é o consentimento da divulgação dos seus dados, né? Mostrando também que esses dados vão ser publicados de maneira sigilosa, sem estar identificando os pacientes. Algumas outras questões éticas, né, que são muito discutidas em nutrição, hoje eu estudo mais específico da genômica nutricional. Qual é a relação entre genes, nutrientes, dentro da nutrigenética e da nutrigenômica? A epigenética, né, mostrando essa relação genes-nutriente, ou seja, como o meu consumo alimentar está influenciando nessa expressão dos genes, né, que seria a questão dos fatores externos para essa genômica. Vem me trazendo novos avanços em termos de individualidade de nutrientes. Porém, dentro da genômica nutricional, não se sabe ainda como está sendo realizada essa interação genes-nutrientes. O que se sabe é que dentro da nutrigenética, os polimorfismos genéticos eles acontecem expressando, né, como esses nutrientes, o consumo de determinados nutrientes, como, por exemplo, o consumo de gorduras, vem influenciando na expressão de um determinado gene. Nós temos genes da fome, genes da saciedade, que já são conhecidos, e genes da obesidade também, que são estudados mais especificamente em torno dessa questão do padrão de consumo alimentar. Já a nutrigenômica, que me mostra, né, o contrário, um pouco da expressão dos genes com base nessa questão alimentar, me mostra também, né, a influência de fatores externos na genética. Então, são questões que são importantes de serem discutidas e que vem avançando o estudo nessas áreas, principalmente de estudos originais, tá? O delineamento dos estudos epidemiológicos leva em conta uma estrutura de pesquisa. A estrutura de pesquisa epidemiológica, primeiro, ela começa com a definição do meu problema de estudo. O problema de estudo é uma questão que a sociedade, né, levanta para ser solucionada. Todo problema, ele requer uma solução. Então, por exemplo, eu observo que a minha população está tendo um baixo consumo de alimentos in natura. Então, esse é um problema, né? Observar, então, a relação o porquê da baixa ingestão de consumos in natura e da sua relação, então, com o desenvolvimento de doenças crônicas. Esse é um problema. Todo problema, ele requer uma solução. Então, eu formulo hipóteses que podem estar relacionadas à solução daquele problema. Então, por exemplo, aqui em epidemiologia, eu verifico que a população idosa ela está tendo baixos programas de repasse de renda e, por isso, está consumindo um número menor de alimentos in natura. Isso seria uma minha hipótese. A minha hipótese, ela está relacionada ao problema e, mais especificamente, ela pode ser comprovada ou não através do meu trabalho epidemiológico, tá? Lembrando que através de um estudo original ou de um estudo observacional de revisão, eu confirmo ou não essa hipótese. A gente fala em confirmar ou descartar a hipótese levantada, tá? Normalmente essa hipótese, ela busca uma solução para o problema e uma resposta para o problema formulado. Para estar solucionando esse problema e formulando a hipótese, eu tenho que ter passo a passo. Esse passo a passo é a definição dos meus objetivos. Os meus objetivos são, então, já no imperativo, formas de estar definindo e também formulando questões que me respondam o passo a passo do meu estudo. Então, voltando ao exemplo de consumo de alimentos in natura. Lembrando que a questão dos objetivos é sempre no imperativo. O meu objetivo geral pode ser relacionar, então, a ingestão imperativo, né? Relacionar a ingestão de alimentos in natura com o acometimento do diabetes. Isso seria o meu objetivo geral. Objetivo dividido em geral e específico, os objetivos específicos, eles são normalmente lacunas dentro do meu objetivo geral.
Então, o meu objetivo geral, como o próprio nome diz, é uma forma ampla de estar se analisando. Já os objetivos específicos, eles auxiliam o objetivo geral para estar realmente solucionando aquele problema de estudo. Então, os objetivos específicos podem ser, então, comparar, né, qual é o maior consumo de alimentos pelaquela população, alimentos in natura, verificar aspectos clínicos relacionados ao consumo de alimentos in natura, determinar as principais implicações antropométricas do baixo consumo de alimentos in natura em pacientes com diabetes. Essa determinação dos objetivos é com base também na seleção de métodos de coleta de dados. Por quê? Para eu estar respondendo um objetivo e também solucionando o meu problema, eu preciso de métodos de coleta de dados específicos que me levem à solução daquele problema. Ou seja, se eu coloquei no meu objetivo, isso se tratando de um trabalho original, por exemplo, que eu vou verificar questões antropométricas desses pacientes idosos que consomem alimentos in natura, eu preciso, então, de métodos de estudo, ter uma balança, que nessa balança esteja acoplada ou não um antropômetro. Então, além disso, né, eu preciso de ter métodos que avaliem e permitam que seja feita aquela coleta de dados. Além disso, o nutricionista ele utiliza muito a questão dos inquéritos, né, alimentares. Então, eu preciso de um recordatório 24 horas, eu preciso de um software de nutrição para estar analisando esses dados de consumo alimentar. Então, uma melhor seleção dos métodos me diz respeito a conseguir responder ou não esses objetivos levantados, tá? Se eu não tenho bons métodos, eu não consigo estar respondendo esses objetivos, não consigo estar descartando ou não a hipótese levantada e muito menos estar solucionando o problema do estudo, tá? Com base nesse delineamento, então, eu tenho que o último passo é estar verificando os resultados levantados e estar interpretando esses resultados com base nas minhas discussões. Então, através do melhor levantamento de dados em pesquisa epidemiológica, eu consigo estar tendo melhores respostas, com certeza, né, verificando se os meus objetivos foram atingidos ou não, e também, né, interpretando melhor esses resultados levantados e gerando uma melhor conclusão acerca do problema, tá? Essa conclusão, ela nunca é definitiva em saúde, tá? Ela sempre é uma conclusão que vem sofrendo modificações através de outros estudos levantados. Com isso, então, a epidemiologia traz que a utilização de diferentes ferramentas, né, de investigação de dados, coleta de dados, contribui para o maior entendimento e também intervenção em saúde, no que diz respeito a traçar medidas de por que está ocorrendo o processo de saúde que está determinando ou não a ocorrência de uma doença. Em epidemiologia nutricional, nós temos diferentes ferramentas que são utilizadas para investigação epidemiológica, né? Essas ferramentas, elas são utilizadas para a realização da pesquisa, com a finalidade de conhecer, né, todos os fatores que são determinantes do processo saúde e doença e também que determinam a evolução ou não desse padrão. O impacto gerado por essa evolução me traz a necessidade de realização de novas propostas, principalmente de políticas governamentais e de intervenção clínica em saúde, para solucionar esse problema, né, da evolução de determinadas doenças, como, por exemplo, as crônicas não transmissíveis, tá? A gente tem, então, para estar verificando, em termos de epidemiologia, a realização desses estudos, a epidemiologia descritiva e a epidemiologia analítica. A epidemiologia descritiva faz a distribuição, então, de como que tá esses estudos na população. Descreve, tá? É realizado um exame de distribuição, por exemplo, de uma doença em determinada população, e é verificado se todos os acontecimentos relacionados à evolução daquela doença têm relação com o tempo, o lugar e também com as pessoas. O que isso quer dizer? Exemplo do diabetes, né? Voltando nele. Se eu faço um estudo epidemiológico do tipo transversal, eu começo ele numa determinada data e termino ele numa determinada data. Então, eu começo esse estudo em janeiro de 2020 e termino a coleta de dados em março de 2020. Então, com relação ao tempo, esse espaço ele foi determinado, início e fim.
Então, a descrição desses dados estão relacionados a um fator tempo de janeiro a março em um determinado local, cidade de Londrina. Então, as pessoas que são acometidas nesse tempo, janeiro a março, lugar Londrina, são, por exemplo, pessoas idosas, acima de 60 anos, podendo ser uma amostra representativa dessa população ou não representativa da população que descreve determinado dado. Então, um estudo descritivo e transversal, ele tem tempo, lugar e pessoas delimitadas, ou seja, aquele estudo descreve os dados epidemiológicos e de saúde, fazendo relação saúde e doença apenas para aquela população. Mas essa população pode ser comparada a uma outra população. Por exemplo, em 2018, foi realizado de janeiro a julho um estudo na cidade de Porto Alegre com também pessoas idosas, acima de 60 anos, mostrando a relação para diabetes, que descreveu o problema com relação ao consumo alimentar de maneira diferente à nossa população de Londrina. O que isso pode me trazer? Que características de uma população trazem diferença para a determinação da doença naquele determinado local, tá? Então, esses estudos são importantes para verificar em loco o problema avaliado, né, de saúde e doença. Já a análise analítica, ela faz a questão da prova da hipótese. O que isso quer dizer? Já aqui, como eu tenho a análise de dados, eu verifico a associação entre o desfecho, que é a minha doença, e uma possível causa. Então, com certeza, eu consigo determinar de maneira analítica, lógica, científica, se aquele problema está relacionado a uma exposição que me traz aquele determinado desfecho para a doença. Esses estudos são estudos que são mais difíceis de ser delineados, tá? Que são estudos que faz com que ocorra coleta de dados, o pesquisador vá a campo, tá, para estar aferindo essas medidas, para estar possibilitando essa relação de causa e efeito. Essa relação de causa e efeito normalmente é verificada nos estudos de coorte, que é os estudos de acompanhamento. Então, por exemplo, um grande estudo epidemiológico no Brasil, a gente tem um estudo da UFMG que tem uma corte que chama a Corte de Bambuí, que Bambuí é uma cidade, que está há mais de 10 anos sendo acompanhada. Então, se eu tenho um intervalo de tempo maior nessa epidemiologia analítica do que a descritiva, eu consigo estar verificando a melhor relação de causa e efeito através da análise de dados, tá? Estudo de caso e controle. Normalmente, estudos de caso e controle, eles são feitos e verificados a intervenção, né? Um problema nutricional. Por exemplo, no meu doutorado, eu verifiquei a intervenção do uso, né, de azeite de oliva extra virgem para manutenção ou redução da massa muscular. Então, aqui, eu verifiquei, através de uma intervenção nutricional, o acometimento, né, daqueles indivíduos com a maior ou menor massa muscular. Sempre verificando aqui uma doença específica. No meu caso, no caso do meu estudo de caso controle, a doença de interesse era a sarcopenia em obesos graves, tá? Estudos ecológicos também levam em conta, em geral, a doença, né, ao longo dos anos, como um de coorte, porém com grandes questões ambientais, de saúde, envolvidas nesse aspecto. Determinação do meio para a ocorrência da doença, tá? Ensaios clínicos. Normalmente, esses ensaios, eles são randomizados, tá? Eles verificam, através de um processo de intervenção nutricional clínica individual, como está se comportando o padrão saúde e doença. E ensaio comunitário seria esse ensaio clínico já voltado para uma comunidade, para um grupo específico, tá? Conseguindo, então, evoluir um pouquinho nesse estudo da epidemiologia, a gente tem que a epidemiologia, ela se processa em etapas. Normalmente, essa epidemiologia, ela tem divisões, que pode ser em termos de epidemiologia descritiva, analítica ou construtiva. Lembrando que a epidemiologia descritiva, ela me baseia nesse problema da pergunta, que sempre é o que eu vou estar avaliando, quando nessa questão do tempo, onde o lugar e quem são as pessoas, tá? Além disso, né, esse estudo
Bom dia, Sandra. Esse estudo, ele me traz descritivo uma comparação do tempo relacionado a essas pessoas, esse grupo específico, num lugar determinado. Então, lembrando, a epidemiologia descritiva, ela me traz, através de estudos normalmente transversais, o estudo dessa população num determinado lugar, tá? Podendo ser comparado com outras populações em outros lugares. Já a epidemiologia analítica, ela sempre responde um porquê dentro dos desfechos clínicos, como a saúde e a doença ela se comporta numa determinada população, fazendo sempre associações entre o que está sendo observado em termos de consumo alimentar, por exemplo, e qual o agravo em saúde que eu vou estar comparando. Então, o surgimento do diabetes relacionados, por exemplo, ao consumo de alimentos refinados ou de ultraprocessados. Então, aqui, ela me dá o porquê de estar ocorrendo o diabetes e uma possível relação de como relacionada assim, como, por exemplo, através do consumo alimentar, né? As consequências que eu observo normalmente são os agravos, o padrão de doença, né? E eu sempre trago, depois da minha análise de dados, no ponto de discussão e conclusão do meu estudo, quais as possíveis opções de tratamento ou também fazer com que eu possa estar solucionando um determinado problema. Então, o estudo analítico, ele me traz respostas que o estudo descritivo não me traz, tá? Normalmente, esse estudo descritivo de revisão ou um estudo transversal, ele me dá como se comporta o problema. Já o aspecto analítico de trabalho, como, por exemplo, o ensaio clínico, né? Ele me traz possíveis opções de solução do problema. Já a epidemiologia construtiva, ela soma todos os conhecimentos da epidemiologia descritiva e analítica e verifica se os conhecimentos até então, numa base construtiva de dados, são suficientes para estar demonstrando que aquele problema ele pode ser solucionado pelo conhecimento que já existe sobre ele, tá? Então, uma resposta que a gente já sabe, por exemplo, para a questão do diabetes, com base nessas divisões da epidemiologia, é que o consumo de alimentos refinados agrava o processo de diabetes. Então, essa é uma construção da solução do problema que levou em conta diferentes estudos populacionais, analíticos, né, que me mostraram que essa é uma relação já de causa e efeito existente. Aqui eu tenho, então, quais são as variantes, né, da aplicação desses estudos na minha população. A epidemiologia, ela me traz, dentro da saúde coletiva, uma importância muito grande para a investigação das diferentes situações em saúde, num determinado tempo, com um tema específico. Essa investigação, ela me traz aspectos que podem ser positivos ou não sobre uma determinada causa de uma saúde, de um problema, de um agravo de uma doença, e também faz com que essa limitação da investigação ela ocorra. O que isso quer dizer? Esse próprio mapa aqui que eu deixei para vocês me mostra um pouco disso. Se eu investigo uma doença num determinado tempo, de janeiro a março, e essa doença, que é meu tema investigado, tem uma relação, por exemplo, com a causa viral, espalhada por questões geográficas em determinados países, em outros não, eu verifico que essa investigação teve aspectos positivos para mostrar que geograficamente essa doença ela está sendo limitada, né, a sua investigação por aspectos geográficos. Ou seja, na África, eu não consigo, por questões geográficas de saúde, estar investigando o mesmo padrão de evolução ou não dessa doença do que de países da Europa, tá? Então, as variantes da determinação da aplicação desses estudos me traz que, para eu estar comparando em epidemiologia determinados trabalhos, eu tenho que estar levando em conta lugar, tempo, pessoa, questões ambientais e geográficas. O que isso quer dizer? No estudo de TCC de vocês, se vocês estão utilizando dados de crianças menores de 5 anos, vocês não podem estar comparando dados de crianças menores de 5 anos com adolescentes, porque não tem lógica essa comparação em termos de situação investigada, porque são pessoas diferentes, indivíduos diferentes, que têm peculiaridades em saúde diferentes. Assim como sugere-se também, né, que se eu estou
analisando padrão alimentar de indivíduos idosos do Brasil, eu compare dados do Brasil com dados da África, porque são pessoas de locais com realidades geográficas, culturais, éticas muito diferentes, tá? Esse é um problema que a gente encontra até mesmo aqui no Brasil, né? Tá comparando dados de consumo de idosos do Nordeste com idosos do Sul. Então, tomar um pouco de cuidado, porque tudo isso limita a investigação e faz com que a minha discussão não seja tão eficaz, né, e eficiente também, para estar gerando uma boa conclusão. Diante disso, gente, a gente tem que a forma de abordar o problema dentro das pesquisas epidemiológicas pode ser uma forma qualitativa ou quantitativa de investigação. A pesquisa quantitativa, ela leva a análise e a descrição de problemas, normalmente com base em dados numéricos. Fração bioquímica de colesterol, fração bioquímica de glicose, dados de IMC, dados de percentual de gordura corporal. Tudo isso muito objetivo, né? Muito centrado na análise de dados. Então, normalmente, uma pesquisa quantitativa, ela é também uma pesquisa analítica, tá? Já a pesquisa qualitativa, ela compara dados ao longo do tempo, levando em conta conceitos, percepções, comportamento, com base numa filosofia de estudo. Essa filosofia de tudo me traz também o levantamento de hipótese, o levantamento de problemas, porém não com base em números, mas com base em aferições de percepção, de comportamento das pessoas que levaram a ocorrer determinado agravo. Um exemplo disso, né, que eu posso estar trazendo, o comportamento de uma pessoa relacionado ao padrão de consumo alimentar me traz que o sentimento de depressão ou de angústia, que seria uma percepção, né, emocional, me traz problemas relacionados ao padrão alimentar, por exemplo, da anorexia, da bulimia. Então, essa é uma filosofia de estudo que não quantifica, né, com base numérica nem analítica, mas me traz também uma relação possível de causa e efeito. Mas aqui em dados qualitativos, ela não é confirmada com base em números. Então, eu não tenho valores percentuais, valores de P, né, que a estatística me traz aqueles 95% de confiança ou não, tá? Dando sequência, então, esses tipos de estudos epidemiológicos, esse aqui é um resumo, tá, gente? É um resumo geral da aula. Ela é distribuída em diferentes trabalhos que levam em conta pesquisas de dados analíticos ou descritivos que me mostram como esse evento se comporta na população. Lembrando que esses estudos epidemiológicos descritivos, eles verificam a distribuição do problema na população. Exemplo de estudos descritivos, estudo de caso ou estudo transversais. Esses estudos de caso ou estudo transversais têm um tempo determinado, tá? Normalmente, os estudos analíticos, eles partem de uma hipótese da solução de um problema para estar relacionando possível causa ou possível efeito daquele problema investigado na população, tá? O estudo analítico, ele pode ser dividido em intervenção do pesquisador, como, por exemplo, eu falei para vocês, a intervenção no consumo eu estar oferecendo, né, para os meus investigados azeite de oliva extra virgem para estar observando o efeito desse azeite de oliva extra virgem num possível dano na massa muscular. Então, isso aqui é uma intervenção. Eu, pesquisadora, ofereço uma intervenção nutricional para estar observando, né, dentro desse caso, desse controle, desse estudo clínico, desse trabalho, um possível benefício ou não do consumo desse azeite de oliva extra virgem. Então, aqui eu sempre observo uma intervenção do pesquisador nessa parte epidemiológica, né, através do ensaio clínico. Quando eu não tenho a intervenção do pesquisador, eu apenas observo como aquele padrão ele se comporta, tá? Esse padrão saúde-doença, ele é verificado, então, ao longo de um tempo também definido. Os dois aqui eles têm, porém, a intervenção nesses trabalhos experimentais de caso e controle ou ensaios comunitários, eles verificam normalmente a causa relacionada a determinado efeito adverso. Aqui, como eu não tenho intervenção, eu não verifico se aquela causa, como efeito de consumo, está relacionada ou não à ocorrência de uma determinada doença, tá?
Passando aí, então, a gente tem os principais estratégias de abordagem empregada em saúde. É os estudos de caso, né? Caso clínico, caso controle, que me leva em conta essa questão do estudo analítico, voltando aqui, né? Essa parte de intervenção do pesquisador. Investigação experimental ou de laboratório, que também é uma pesquisa que normalmente há intervenção, né? Esses estudos experimentais, eles não são com seres humanos, na maioria dos casos, são com ratos ou cobaias. E eu tenho as pesquisas populacionais. As pesquisas populacionais não têm intervenção. Normalmente, essas pesquisas são mais para descrição. Então, são pesquisas do tipo transversal em epidemiologia. Essas são as principais estratégias em saúde, então, que a gente observa nos nossos trabalhos. Estudo de caso é uma estratégia do tipo analítica. A investigação experimental de laboratório também é uma estratégia analítica, e a pesquisa populacional é transversal, normalmente qualitativa, mas me mostra também uma possível relação de causa e efeito. O estudo de caso, ele é utilizado uma abordagem de investigação com o objetivo de investigar alguns indivíduos, né? Normalmente são poucos indivíduos acometidos ou não por uma determinada doença ou evento, com base na descrição daquele caso. Eu traço um perfil, as características e vejo, né, se eu posso estar possibilitando benefícios relacionados ao padrão alimentar, por exemplo, de fácil realização e baixo custo, que pode estar me gerando uma boa resolução do problema encontrado, tá? As limitações do estudo de caso não está encontrando indivíduos para comparar aquela doença específica. Normalmente são estudadas doenças que são raras na população, e por ter, né, critérios de inclusão ou exclusão que são difíceis de serem encontrados, normalmente um número pequeno de casos são levados em consideração. Então, essas são algumas limitações. Já a investigação experimental, ela é feita em laboratório, tempo, temperatura, diferentes fatores externos controlados. Por serem dados e pessoas ou seres, né, no caso aqui de ratos, por exemplo, cobaias, controladas, eu tenho mais rigor e precisão também nas etapas de investigação. É porque, diferente de seres humanos, né, cobaias, eu consigo estar controlando mais a ingestão alimentar, por exemplo, como que está sendo a excreção ou questões gastrointestinais relacionadas ao consumo de alimentos. Normalmente é realizado com animais, ratos, camundongos, macacos, gatos, cães, tá? E por essa razão, os dados, normalmente, os resultados, são extrapolados para seres humanos, mas, de fato, eles não podem ser comparados e levados em consideração que produzem os mesmos efeitos, porque são indivíduos totalmente diferentes. Normalmente, a investigação experimental, ela ocorre como primeiro passo para a investigação posterior com humanos, tá? Drogas, por exemplo, né? Novos medicamentos. Normalmente, eles são testados em laboratório através de estudos experimentais e depois, né, como etapa de investigação, é extrapolado, né, esse possível relação de causa e efeito para indivíduos, por exemplo, adultos, tá? Dando sequência, as pesquisas populacionais, elas são as mais comuns em epidemiologia, elas se envolvem seres humanos, um número maior de casos, e podem ser de 5 tipos específicos. Também experimentais, de coorte, caso controle, né, que é a questão que é mais fidedigna, utilizada, né, para estar mostrando relação de causa e efeito. Dados transversais, que tem um tempo, um lugar específico, uma população específica, então é como se fosse uma foto, né? E estudos ecológicos, né, que o intervalo de tempo aí é maior, então eu verifico, né, ao longo de vários anos, décadas, como que está se comportando padrão saúde e doença, por exemplo. Então, estudos ecológicos, padrão saúde e doença ao longo de um tempo maior. Estudos transversais, tempo, população, lugar específico, um retrato da realidade, né, de uma determinada população. Estudos de caso controle ou ensaios clínicos, né, controlados, randomizados, levam em conta, né, a intervenção nutricional. Estudos experimentais ou de coorte, né, eu estou realizando um possível experimento, demonstrando uma nova relação de causa e efeito de uma droga, de uma ingestão de nutrientes novos, tá?
Os estudos experimentais, ele tem como os objetivos, né, mais importantes, testar uma possível relação entre os eventos, buscando sempre uma causa, tá? Então, eu verifico. Doença lúpus, um nutriente, vitamina A, que tem, como, por exemplo, uma baixa ingestão desse nutriente, uma relação causal com o desenvolvimento do lúpus ao longo do tempo. Mas a gente sabe que o lúpus tem origem genética, né? Uma genética muito forte. Mas eu posso estar traçando dentro da nutrigenética e nutrigenômica essa relação. Então, eu vejo que ao longo dos anos, pessoas que tiveram ingestão insuficiente de determinado nutriente pode estar desenvolvendo uma relação causal de ocorrência de uma doença. Então, esses estudos experimentais, eles podem estar promovendo uma possível intervenção do investigador. Ou seja, se eu sei que a vitamina A tem relação causal com a ocorrência de uma doença, eu posso estar testando essa intervenção de maior de ingestão ou também de suplementação da vitamina A para estar solucionando o problema gerado pelaquela baixa ingestão, que seria a doença de base, tá? Dando sequência, e a investigação de laboratório, aqui eu mostrei para vocês, né, as cobaias, que são os ratos, tem maior precisão da coleta, porque eu reduzo a subjetividade, questões temporais, né, ecológicas aí envolvidas no meio ambiente, porém tem limitação da extrapolação desses resultados para a população de seres humanos, como eu já falei para vocês. Eu não consigo controlar o consumo alimentar, né, do meu paciente, na casa dele, no domicílio dele, com tanta precisão do que eu consigo controlar a ingestão alimentar desses ratos em laboratório, em gaiolas, né? Essa figura aqui central, ela ilustra bem isso. Olha, a ração, a água. Então, eu verifico que ao longo do dia, esse rato consumiu, vamos supor, 15 gramas de proteína, né? 20 ml de água. Já com o meu paciente, eu não consigo ter tanta precisão assim, né? Sem contar que em nutrição, eu não consigo verificar em campo os efeitos desses produtos alimentícios novos ou dessa nova suplementação, como eu consigo estar controlando em laboratório. O estudo de coorte aqui, eu tenho a população exposta e não exposta, e eu vejo ao longo do tempo, né, como está possibilitando, num futuro próximo ou não, doentes ou não doentes, de acordo com essa exposição. Então, estudos de coorte, eles veem relação de causa e de efeito. Esses pacientes são alocados, né, em grupos específicos que têm ou não exposição a uma possível, sendo essa exposição uma possível causa da geração da doença observada, tá? Vamos, por exemplo, aqui, consumo de gordura saturada maior, então são os expostos. Consumo de gordura saturada menor são os não expostos. Eu verifico que ao longo de um ano, as pessoas que tiveram maior consumo de gordura saturada desenvolveram problemas cardíacos, que são os doentes. Já pessoas que não tiveram um consumo tão alto de gordura saturada, não ficaram doentes ao longo desse mesmo intervalo de tempo, tá? Aqui, então, no início do estudo, eu verifico através de critérios de elegibilidade, então, critérios de inclusão, quais são os pacientes que eu vou estar verificando. Possíveis critérios de inclusão, idade, sexo, tá? Dessa forma, eu posso estar delimitando possíveis expostos ou possíveis não expostos com relação a esses critérios de elegibilidade, como, por exemplo, determinadas faixas etárias, determinados padrões de consumo alimentar, para depois eu estar verificando padrão saúde e doença ao longo do tempo, tá? Aqui me traz essa relação de coorte ao longo do tempo, tá? Estando dividido no início de estudo, pessoas elegíveis que têm características semelhantes, depois, né, com base em dados mais específicos, tá verificando quem é exposto ou não, para traçar padrão saúde e doença, tá? Aqui eu deixei um exemplo para vocês. No início do estudo, eu verifico todo o padrão de recém-nascidos de Londrina, no ano de 2019. Depois eu determino, né, quais desses recém-nascidos de Londrina tiveram baixo peso ou peso normal,
e verifico se essa questão do nascimento com baixo peso ou peso normal teve relação com a ocorrência de obesidade ao longo dos anos, tá? Aqui, esse exemplo aqui de São Paulo levou em consideração, esse exemplo aqui de crianças com sobrepeso ou não, levou em consideração ao longo de 11 anos, né, como esse recém-nascido baixo peso se comportou, tá? Tendo sobrepeso ou não. Um exemplo aí para vocês já ficarem nos slides. Já o estudo de caso e controle, ele me traz, né, o efeito e as causas relacionadas a essa pesquisa, tá? Normalmente retrospectiva, que mostra a relação de causa e efeito, né? Estudos de caso e controle, eles levam em conta semelhanças entre os investigados, mostrando, né, se a intervenção do investigador pode causar melhorias ou não para um padrão saúde e doença observado. Aqui, olha, esse estudo de caso e controle, eu também tenho os elegíveis. Esses elegíveis, eles são randomizados. O que quer dizer isso? São pessoas que vão receber o tratamento e pessoas que não vão receber o tratamento. Aqui, colocando como exemplo, eu elegi que todas as mulheres adultas de Londrina vão participar do meu estudo. Essas mulheres são divididas. Todas as mulheres de faixa etária de 25 a 40 anos vão ser tratadas, metade delas, com um novo tratamento nutricional, pílulas ricas em vitaminas lipossolúveis, e outras dessas mulheres, metade dessas mulheres de 25 a 40 anos, vão ter tratamento convencional, ou seja, vão se alimentar de frutas, tá? Num padrão alimentar brasileiro. A partir disso, depois da randomização com tratamento novo ou não, eu verifico ao longo do tempo, ao longo de 3 meses, 6 meses, normalmente é o padrão desses estudos, né? Se um desfecho para a melhora de aspectos relacionados à ingestão de alimentos antioxidantes, né, que vitaminas lipossolúveis são, melhorou, por exemplo, o estresse oxidativo, características relacionadas à inflamação e infecção dessas mulheres. Infecção, por exemplo, do trato urinário, que é muito comum. Ou seja, pacientes do gênero feminino que receberam esse novo tratamento suplementado de vitaminas lipossolúveis tiveram menos infecção urinária do que mulheres com tratamento convencional. Essa era a minha hipótese, que foi confirmada ou não para a solução do problema de infecção urinária, tá? Continuando aí, gente, fechando com estudos transversais, determinado ao longo do tempo, né, eu verifico somente na população, investigo, né, a associação entre exposição de doença ou não. Esse estudo verifica causa e efeito simultaneamente em doentes e não doentes. Então, me traz um panorama geral de saúde e doença da população. Um passo determinado, tá? Caiu a conexão, né? Mas parece que voltou agora. Esses estudos ecológicos, então, levam em conta um grupo específico de indivíduos que tem marcada questões ambientais muito fortes. Por exemplo, indígenas, tá? Aqui, então, o objetivo claro, né, e correto desses estudos eu estar desenvolvendo bons trabalhos, com boas metodologias, me faz com que o desenvolvimento das pesquisas fiquem melhores, né? E eu consiga ter menos erros de interpretação. Isso me traz mais precisão dos dados e faz com que as minhas relações criadas de causa e efeito sejam mais fidedignas. Então, eu preciso ter cuidado ao estar realizando um estudo, de estar verificando boas fontes, estar buscando bons trabalhos, né? No caso de vocês que estão fazendo TCC, ou também futuramente, se vocês quiserem fazer um mestrado ou doutorado e para campo, está buscando bons métodos de estudo para investigar melhor esses dados e está trazendo boas relações de causa e efeito, tá? Por fim aí, gente, eu deixo as atividades práticas, um estudo dirigido, que eu coloquei para vocês aí para, primeiro, né, identificar, né, segundo o trecho que eu vou estar deixando para vocês aqui, a possível relação entre a incidência de depressão
em países nórdicos e tropicais. É um texto que eu preciso que vocês busquem, mas eu vou deixar também no AVA, tá? Qual o tipo de estudo desse trabalho? E depois eu vou estar colocando para vocês esse trecho aqui, ó, para identificar também o tipo de estudo. Olha, esse trecho aqui ele fala, né? A incidência de depressão é maior em países nórdicos em comparação a países tropicais. Qual o tipo de estudo aqui que vocês acham que está ocorrendo aqui nesse trabalho? Tem uma relação ecológica importante aí, né? Porque países nórdicos são países frios, países tropicais são países quentes, como, por exemplo, o nosso. Aí vocês vão estar vendo qual tipo de estudo, né? Dentro de todos que a gente estudou, estudos transversais, de coorte, experimentais, estudos ecológicos, qual que seria aí a resposta, né? O 2, nesse trecho abaixo, fatores de risco para infecção pelo HIV em pacientes com vírus da hepatite C. 2 grupos, né? Então, aí possíveis casos, controle de pacientes co-infectados pelo HIV e pacientes somente com VHC, que seria o vírus da hepatite C. Também eu quero que vocês falem qual o tipo de estudo, verificar o porquê, né, dessa resposta, tá? Com base em todos os estudos que a gente viu aí, estudos epidemiológicos. E a questão 3, identificar, né, de acordo com esses dados abaixo, também qual o tipo de estudo e verificar, justificando essa resposta de vocês. Aqui é um estudo de distribuição e magnitude de problemas nutricionais na população. É um estudo de prevalência, ó, que tem uma população específica de 20 a 60 anos, um local específico, cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Aqui foi investigado 312 pessoas no ano de 2013. Então, eu tenho local, tempo e população específica aqui, tá? Ó, aqui é prevalência de anemia. Então, 19% dessa população tiveram anemia. Aqui também vocês vão falar para mim o tipo de estudo. Seria um estudo de caso controle, um estudo transversal, um estudo ecológico, tá? E me darem a resposta aí dessa 3. Aí aqui a gente já começa a sessão 3.2, tá? Gente, vou abrir então para perguntas. Se vocês quiserem acionar o microfone de vocês, eu sei que o Matheus está sem microfone, mas se quiser me mandar e-mail, tá, Matheus? Eu estou com o e-mail aqui aberto. Vocês podem estar acionando o microfone, Sandra, Andressa, se tiverem alguma dúvida, tá? Vamos lá? Sem dúvidas, gente, eu estou com um problema de conexão hoje. Já que tive problema no início, não consegui pegar o início da aula. Entrei depois dos 30 minutos, porque o AVA não conseguia ter acesso. Entendi. Nossa, estranho, né? O Matheus conseguiu entrar no tempo certinho. Eu esperei até 10, 15 minutos, mas ninguém entrou. Aí eu comecei no início só com ele mesmo. Depois que eu vi que foi entrando você, a Andressa e a Janaína também, só que caiu a conexão, ela saiu. Desde as 7h30 eu tô tentando. Uhum. Mas aí, Sandra, ficou gravada a aula, tá? Do ponto que você pegou para frente, você teve alguma dúvida? Não, eu assim, fiquei meio perdida, assim, porque eu deveria ter dado uma lida antes, né? Como é blend, a gente tem que dar uma lida antes, mas eu ainda estava perdida nas aulas passadas. Então, agora eu vou ter que me encontrar, né? Agora tá tudo muito novo, né, Sandra? Mas se você tiver qualquer dúvida, pode me mandar pelo AVA, tá? Que eu tento te ajudar. Isso aí vai ser tudo postado lá, né? Isso, eu tô colocando o link, né? E a gravação? Eu tô colocando o link da gravação para vocês terem acesso depois, tá? Aí você vai ter acesso na íntegra a gravação toda. Daí acho que eu vou entender mais. E não deixe de estudar pelo material, eu deixei uns outros materiais de pré e pós-aula também, porque esse momento nosso é curto, como você mesmo falou, sendo blended, né? É bem curtinho. Ok. Andressa, Matheus, alguma dúvida? Matheus está sem conexão, né?
A Gabriela aqui me enviou mesmo falando que o portal está dando inválido, mas realmente eu não sei o que está acontecendo. Eu vou repassar isso, Sandra, que vocês tiveram para a Aline da coordenação, mas realmente eu não sei qual problema que está tendo. Nas aulas da semana passada não foi relatado esse problema. O único problema que teve foi no chat, né? A Gabriela, eu me comuniquei com ela, ela realmente não conseguiu entrar mesmo. Uhum. Aqui está entrando umas outras pessoas agora no final, né? O Alessio, a Vanessa. É porque a conexão chegou para eles agora só, provável. Entendi, que estranho, né? Porque eu comecei a minha conexão às 7h30, já estava aberto. Alessio, você também teve problema para entrar na aula? Seu microfone está funcionando? Ele tem que abrir o microfone, senão... Eu acho que mais pessoas tiveram problema na conexão. Oi, bom dia. Bom dia, Alessio. Teve problema na conexão também? Então, o Ava para mim estava dando um erro, não estava dando acesso. Então, deve ter sido isso que ocorreu com algumas pessoas, tá? Mas, gente, a aula, então, ela foi dada, e eu vou deixar o link, porque ela foi gravada, vou deixar para vocês, tá? Então, essa aula hoje foi sessão 3.1. Eu vou deixar ela disponível na sessão 3.1. Se vocês puderem, por favor, dar o recado para todo mundo da turma, que, como ela já foi gravada, ela vai ficar disponível na sessão 3.1, tá bom? Ok. Aí outras pessoas parecem que estão tentando conectar e não estão conseguindo. Aqui no estudo dirigido é para vocês identificarem o estudo e justificar a resposta, tá? Então é só vocês falarem para mim assim, é um estudo de coorte, é um estudo ecológico, é um estudo de caso controle, e o porquê, tá bom? Ok. Gente, um bom dia para vocês, né? Já deu o horário aí. Eu agradeço a participação e aguardo, tá? As possíveis dúvidas aí. Vou tentar reportar essa questão do problema de conexão que vocês tiveram, tá? Para que isso não volte a ocorrer. A gente agradece, Jaque, porque eu fiquei muito aflita, porque eu já perdi tuas aulas anteriores por não saber que já estava tendo, né? Não foi avisado e tal. E agora ocorreu esse erro. É o mesmo que ocorreu para ele, ocorreu para mim e para os demais, acredito. Tá? Aí vocês falem que a aula, então, vai estar gravada na sessão 3.1, tá? Ok, Um eu abraço aviso lá. para vocês. Quem eu tiver no alcance, eu aviso, porque a outra turma eu não tenho contato. Aí, se o Alessio puder avisar também e ajudar, tá bom? Ô, gente, muito obrigada, tá? A gente que agradece, Jaque. Bom dia. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.